Olá, alunos, como é que estão? Aí com saudade das aulas? Então, nós vamos aqui trabalhar um pouco do conteúdo correspondente à nossa primeira aula da disciplina de instrumentação, que seria a parte que nós vamos ver os sistemas de unidades e a parte de calibração. Então, sistemas de unidades, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo e entender de onde surgiu isso daqui. Então, aqui nós temos alguns dos primeiros sistemas de unidades que foram feitas. Nós podemos ver aqui o desenho de um rei e a largura do seu braço. Isso indica uma braçada, um passo, um palmo. Agora vamos relembrar algumas questões. Uma polegada. Quem já trabalhou com unidade polegada? É exatamente o polegar do rei. Um pé. Os pés também são uma unidade, principalmente em questões aéreas. Os pés são uma unidade para medida de altitude, muito utilizadas no dia a dia. Principalmente quem viaja de avião, lembre-se que o piloto vai dar uma informação quando a gente tiver em torno de 10.000 pés de altura. Palmo. Essa questão do 7 palmos, o pessoal até tem um certo medo, né? Quem nunca ouviu falar a expressão a 7 palmos embaixo da terra? Então, ninguém quer ir para esse local, apesar de um dia a gente vai, né? Então, as unidades surgiram para botar ordem na coisa. Primeiro dessa forma, e futuramente surgiu o Sistema Internacional de Unidades. Aqui no nosso livro nós trabalhamos alguns exemplos, aqui ele é muito focado mais na termodinâmica, mas nós temos aqui 3 sistemas que são utilizados. O Sistema Internacional, aqui tem uma deformidade por questão de página, que é o sistema que usa o tempo em Kelvin, segundos o tempo em segundos, a temperatura em Kelvin, a massa em quilograma, força em Newton. Nós temos o sistema inglês, que aqui é a força em libras, a massa em libra-massa, o comprimento em pés, então é um sistema diferente. E o sistema métrico que nós utilizamos aqui no Brasil, comprimento em metro, temperatura em Celsius, que é diferente da temperatura do sistema internacional, que é em Kelvin, a força em quilograma-força e a energia em joule, que também bate ali. Surgiram primeiro as 7 unidades fundamentais. Então aqui as unidades de base, que é o tempo, representado em segundos, a massa em quilograma, o comprimento em metro, a temperatura na unidade Kelvin, não é grau Celsius, gente, a quantidade de substância em mol, quantos mol de água tem esse chimarrão. Então, nós temos que verificar, principalmente o pessoal da química, corrente elétrica, o ampere, intensidade luminosa, candela. Essas são as unidades de base. E dessas unidades surgem as unidades derivadas. Derivadas do Sistema Internacional de Unidades. Aqui nós temos o exemplo de alguns. Vou deixar um pouco maior aqui. Então aqui unidade de área, que seria um metro ao quadrado, volume, velocidade, aceleração. Todas essas unidades, se vocês olharem aqui no símbolo, eles matematicamente derivam daquelas primeiras unidades. Ó, mol, metro cúbico por quilograma, é o volume específico. Quilograma dividido por metro cúbico, é a massa específica. Então é bom, quando a gente está em dúvida numa unidade matemática de como fazer a conta para chegar nela, lembre-se na fórmula. Metro quadrado, então quer dizer que é metro vezes metro. Metro cúbico é metro vezes metro vezes metro. Então, metros por segundo é metro dividido por segundo. Quantos metros uma pessoa percorre em 1 segundo, em 10 segundos? Então, é sempre interessante olhar o nome da unidade, o símbolo dela e a forma que ela está escrita matematicamente. Então, essas são alguns índices que a matemática utiliza muito. Eu falei algumas unidades aqui, quilogramas. Tá, mas o que é um quilo? Então, nós temos que relembrar ali na física uma coisa chamada notação científica. É um conteúdo meio chato, eu sei que muita gente não gosta, mas nós temos que passar por isso. Nessa disciplina nós vamos trabalhar
e é uma coisa que vai ficar para a vida de vocês, certo? Então a notação científica, ela surgiu para simplificar os números. Então aqui nós temos aqui, ó, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 na quarta. E aqui nós temos 10 na menos 1, 10 na menos 2. Eu preciso decorar essa tabela? Não, não preciso. Mas eu preciso saber calcular ela. Vou dar um exemplo aqui com o Google. Como é que eu vou fazer no Google umas continhas dessas? Então vamos aqui acessar o nosso Google. O mesmo pode ser feito na calculadora de vocês, calculadora científica. Vocês utilizando, vamos fazer aqui, ó, 10 acento circunflexo ao quadrado. Eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver. 10 ao quadrado, Enter. Quanto que vai dar? Aqui vou um pouquinho para o lado, 100. 10 elevado a menos 2. Quanto que vai dar? 0,01. Então o Google, por não tem uma calculadora disponível. O Google desenvolveu toda uma tecnologia no entorno que vai além. Vamos lá. Fazer um cálculo. 5 vezes 10 na menos 1. Vezes 10 na menos 2. Então, já que foi na menos 2, vamos ver quanto que dá o resultado. 0,05. Isso é notação científica. Vamos pegar um número considerado grande. Número de Avogadro, que é utilizado para medir o mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Você vê que já tem aqui. É um número muito conhecido, utilizado na química. Você pode ver que nem a calculadora suportou. Ela já teve que fazer essa simbologia aqui, porque é um número muito grande. Mas vamos fazer elevado ao quadrado aqui. 6,02 elevado ao quadrado. Já vai dar um vezes 10 ao quadrado. No caso 6. Vai ficar 602. Então, essa é a notação científica. Esse detalhezinho aqui do circunflexo, você também pode utilizar em ferramentas como o Excel. Ah, mas eu quero fazer elevado a negativo aqui. Vai funcionar normal. Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado com a questão de parênteses. Eu gosto de trabalhar colocando entre parênteses, que me dá uma segurança melhor. Porque às vezes eu tiro o parênteses aqui e já coloco um mais 10. Ele inverte um pouco a situação. A conta fica diferente. Vamos colocar o parênteses aqui. Vamos deixar um pouco diferente aqui. Isso é um conteúdo já de matemática básica para vocês. Vocês estão tendo ali. Oi, não mudou nada, mas existem muitas contas ali que o parênteses vai influenciar e muito no desempenho da equação. Ah, deu uma mudadinha. Então a gente tem que cuidar muito com os parênteses, muito mesmo, certo? Porque existe uma hierarquia na matemática. Então nós temos aqui a notação científica e dentro da SI existem os chamados prefixos. O que são eles? Lembra que eu falei do quilo? O quilo está aqui, ó. Estão conseguindo ver ali? Beleza, o quilo está aqui. E o mega? Todo mundo vê o mega como uma coisa positiva. Megabyte, gigabyte, terabyte é uma coisa muito comum. Apesar de eles não usarem esse sistema aqui, é um sistema um pouco diferente que nós vamos ver mais na frente. O pessoal que for trabalhar a parte digital, eletrônica digital, vai ver que é um pouco diferente a notação desses números aqui, que é a partir do sistema octal. Deca, ou seja, decímetro, centímetro, milímetro. Isso nós utilizamos muito, micrômetro, utiliza muito. Então, todas essas unidades têm uso em algum momento. Aqui, ó, micro-ohms, miliohms, microfarads, picofarads, nós utilizamos na eletrônica. Miliamperes é muito utilizado. Nós vamos utilizar muito a escala dos miliamperes, a escala dos quilogramas, a escala dos milímetros. E é muito importante nós sabermos converter.
porque eles estão na base 10. É interessante vocês saberem que existe na calculadora, vamos aqui achar calculadora científica, a Cássio, que é a mais utilizada, imagens, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma foto dela. Existe uma tecla nas calculadoras que é essa tecla ENG aqui. Ela já coloca, ela é ENG por causa que diz a lenda que é mais focada para unidades de engenharia, e aqui em cima tem uma seta que faz o caminho inverso. Essa tecla ENG, ela coloca já dentro desse padrão de prefixos, elevado a esses números aqui, normalmente na base 3, elevado de 3 em 3. 0, 1, 2, daí de 3, 6, 9, 12, ou menos 1, menos 2, 3, menos 3, menos 6, menos 9. Então, essa tecla já foi configurada para quando se faz uma conta, ela já dá a base. Vou trabalhar em milímetros, então eu fiz um cálculo ali em milímetros, eu vou usar o ENG para diminuir ou para aumentar. Nós vamos trabalhar muito isso na questão prática, beleza? Mas, por enquanto, saibam da existência dela. Na parte de matemática básica, vocês também vão trabalhar muito essa parte do cálculo, beleza? Dando continuidade ao nosso conteúdo, a questão dos prefixos, agora nós vamos dar uma olhada aqui no livro. Questão de termodinâmica. O livro é mais focado por esse tema, porque é um tema que conta muito. Nós vimos os prefixos, nós vimos as unidades de base. Os prefixos aqui estão descritos no livro. Aqui tem alguns exemplos de conversão de unidades utilizadas. O prefixo aqui, mililitros, quilogramas e mega-ohms. Então, o M maiúsculo quer dizer que é mega. O quilograma, o K minúsculo. O mililitro é o M minúsculo. Então, são todas unidades muito utilizadas. Nós temos aqui o sistema inglês. Tá, mas se nós estamos no Brasil, por que eu tenho que estudar o sistema inglês? Nós não podemos esquecer que existem 3 países do mundo que não adotam o SI. Um é a Coreia do Norte, outro é a Birmânia, e o outro país, e o mais importante dessa lista, é os Estados Unidos. Vamos pegar aqui um exemplo do futebol americano. Quem já jogou futebol americano? É um esporte divertido, apesar de dolorido às vezes. Eles usam muito a unidade jardas. Então aqui você pode ver o campo, um jogo retângulo de 120 jardas, que dá em torno de 109,73 metros e comprimento de 53 e 1/3 de jardas, 48,76 metros. Então, você pode falar muito, é um linguajar muito comum do futebol americano, usar jardas. É uma questão de cultura americana. E eles fizeram isso para padronizar e meio que tornar o mundo dependente de algumas coisas, ferramentas deles. O parafuso padrão deles é tudo medido em polegadas. Aqui nós temos algumas tabelas. Então nós temos que agora aprender a converter as unidades. Vamos aqui, polegadas para centímetro. Então nós temos aqui, uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros. E agora se eu fizer 1,5 polegadas, ou 1,1 meio, 3,81. 10 polegadas, 25,4. Então a conversão de unidades, a gente pode fazer aqui pelo Google, mas é interessante. Normalmente, quando é uma unidade proporcional, vamos ver aqui, libras para quilogramas.
Então, uma libra é equivalente a 0,453, um pouquinho menos que meio quilograma. Então, eu peso, digamos que eu peso 200 libras. Porra, bom se fosse. Eu estaria com 90,71 quilos. É a mesma coisa se chegar para uma pessoa e perguntar quanto você pesa? Ah, eu peso 80. Mas 80 o quê? Libras? Então fica uma dica aí para o pessoal que é mais gordinho que nem eu. Se um dia alguém perguntar teu peso, você fala em outra unidade de medida ali. Dá uma convertida. Libras não adianta muito. Ah, 200 libras? Pô, daí fica meio pesadinho. Vou dizer que tem 90 quilos. Então, um quilograma ainda ajuda. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não se esqueçam de postar nos comentários, beleza? Outra mudança aqui, ó. Bar para libras. Também a libra é uma unidade de pressão. Libras por polegada. Aqui nós temos sites que fazem isso, conversão de unidades. A pressão é uma situação complicada porque existem muitas unidades de medida. Agora vem uma situação assim que é, vamos lá, Celsius para Fahrenheit. Na questão da temperatura, ela não é tão proporcional. Vocês podem ver que aqui tem uma equaçãozinha, uma fórmula. O 0 graus Celsius, que é quando a temperatura de fusão, que é quando congela a água, é equivalente a 32 graus Fahrenheit. Às vezes a gente olha no termômetro de um filme americano, você vê lá a temperatura 82 graus, você fica, pô, os caras estão derretendo. Ou tá frio pra caramba, nevando, tá 40 graus. Então, existe aqui. Vamos aqui colocar uma temperatura. Eu estou aqui com o meu termohigrômetro. Ele está marcando que nós estamos com 25,1 graus Celsius. E dá 77,18 Fahrenheit. Agora vamos ver outra unidade. Kelvin. Quantos Kelvin? 298 Kelvin. Imagine. Agora vamos pesquisar uma coisa aqui. 0 graus Celsius em Kelvin. Tá 273. Uma observação sobre o Kelvin. O Kelvin, o 0 graus Kelvin. Eu vou colocar aqui uma Kelvin para graus Celsius. Ele é menos 273,15 graus Celsius. É uma temperatura muito, mas muito baixa. Tanto que essa temperatura é chamada de zero absoluto. Aqui vamos aqui dar uma olhadinha rápida. Vamos ver até um. Não é do meu tempo, mas eu acho que é um Cavaleiro do Zodíaco. Não, desculpa se eu errei aí o pessoal que é fã de anime. Mas o zero absoluto é uma temperatura tão fria que você vai ter isso daqui, uma compressão da energia do átomo. Vocês sabem que os elétrons viajam em torno do átomo e aqui nós estamos comprimindo tudo. Eles não estão tendo quase nenhuma movimentação. E diz a teoria que quando nós chegamos nesse último estágio aqui, que é o estágio que está bem comprimido ali no canto, nós já não temos movimento nenhum. Se for uma pedra, é um objeto vai congelar, vai ficar tão frio que ele nunca mais vai voltar para essa primeira situação. Ele vai ficar comprimido porque ele teve uma perda total de sua energia. Ou seja, aquela matéria perdeu as suas características, a sua propriedade. Ela deixou de ser o que era. Isso no campo da teoria. Nós não temos ainda, não chegamos a uma temperatura tão baixa, mas é possível que nós venhamos conseguir. Então, pessoal, desse primeiro ponto da aula, eu quero que vocês tenham entendido que existe uma notação científica, isso nós temos que exercitar e muito. Existem os prefixos da SI, que isso está nos exercícios, nós temos que praticar, converter de um para outro. E existem meios de converter as unidades. Aqui nós temos os meios diferentes de unidade. Nós podemos converter um tipo de unidade para outra. E tem muito exercício sobre a conversão de unidade. Tá bem, pessoal? Agora vamos para a segunda parte da aula, que é a parte sobre calibração. Como eu disse, calibração é um termo que é muito confuso no Brasil. Tem gente que acha que calibração é isso daqui, ó. Calibrar pneu.
Não. De certa forma, se faz uma calibração quando ele apita, quando ele dá o valor ali. Mas o certo, ó, é que vocês estão preenchendo o pneu e depois, quando se faz uma comparação das pressões, é que você está calibrando. Uma calibração, ela é uma comparação entre um valor. Digamos que lá na França, você tem um laboratório do Sistema Internacional. Aqui nós temos prática de laboratório do sistema, mas não é isso que eu quero. E esse laboratório tem os padrões. O padrão de quanto é 1 metro, o padrão de quanto é o grau Celsius, quanto que é o Kelvin. Então ele vai comparar com outros instrumentos. Então o laboratório do Sistema Internacional de Unidades tem o padrão. Você acha alguma coisa? Instrumento padrão. Vem de música ainda. Mas tudo bem. Falha minha, que também não pesquisei antes por esse assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a calibração é uma comparação entre dois instrumentos. Nós temos um termômetro, digamos um sensor PT100 e um termopar, ambos medidos no sistema internacional, e temos que comparar com o que temos nas nossas indústrias. Aqui nós temos um exemplo de um paquímetro que está fazendo uma medição de uma referência. Aqui, complementando, nós temos os exemplos de umas massas utilizadas para medição de peso. Normalmente, os laboratórios fazem isso. Lembrando que, no laboratório do Sistema Internacional de Unidades, existem outros cálculos para massa que são menos focados na matéria. O que eu digo? Por quê? Lembram-se que, com o passar do tempo, todo o material sofre corrosão. E aqui, por exemplo, tem uma massa que pesa 1 kg. Esse 1 kg, ele vai deixar de ser 1 kg com o tempo. Então eles utilizaram outro exemplo baseado no magnetismo, numa força que é constante. Outra questão é o metro. O metro, antigamente, era uma régua de chumbo com exatamente 1 metro. O problema é que esse metro perdeu 1 micrômetro. E tá, 1 micrômetro, o que vai mudar? Muda muito a nível internacional. Então, eles definiram que o metro era uma unidade baseada na velocidade da luz no vácuo. Tá, mas o que tem a ver luz com metro? A velocidade é derivada do metro, isso nós podemos ver em equação. Lembre-se que a velocidade é metros por segundo. Então, a distância percorrida pela luz em uma quantia de tempo vai ser o chamado metro. Então foram feitos assim, a mesma coisa com o peso. Porque antes o metro era o chumbo perdeu tamanho e o peso era um pedaço de metal que também perdeu peso. Então não adianta, tem que ser uma coisa fixa para perdurar durante os anos. Aqui nós temos um exemplo de calibração. Um paquímetro calibrado, que é um paquímetro que foi lá para o laboratório de calibração. Eu vou comparar com um paquímetro descalibrado. Ó, vejam os exemplos. Aqui ele está medindo 300 certinho. Aqui é 300,04. Aqui ele está batendo as duas medições. Aqui ele já dá uma diferença grande. Aqui ele bateu. E aqui nós temos que ver uma coisa chamada tolerância. Vamos ver aqui, ó, certificado. Certificado de calibração. Aqui vai entrar num conteúdo que eu vou entrar depois, RBC. Todo equipamento calibrado vai receber um certificado semelhante a esse. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui a imagem. E vocês vão emitir um certificado desse no experimento. Vocês vão calibrar uma balança. Tá bem ruimzinho aqui. Mas o certificado contém todas as informações do instrumento. O código dele. E então, ele tem o código, o dono, o fabricante, a forma que ele foi calibrado. Então, esse certificado é utilizado para padrões de qualidade. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de laboratórios que fazem essa questão de calibração. Os laboratórios de pressão, os laboratórios de todas as unidades que são
credenciada pelo Inmetro. O Inmetro é a instituição Inmetro, não é Inmetro, gente, que gerencia a RBC, o que é a Rede Brasileira de Calibração. A Rede Brasileira de Calibração emite um certificado de acordo com a norma NBR ISO IEC 17025, que são normas internacionais. E esse selinho aqui garante que o teu instrumento tem uma qualidade, que o teu instrumento é bom, que ele está dentro dos protocolos nacionais e internacionais. Isso é exigido, muitas questões de balança. Antigamente tinha uns trambiqueiros que colocava a balança, ia lá, você pegava 2 quilos, mas na balança dava 3, num restaurante, por exemplo. Ou ele colocava ali, mudava alguns valores. Então, esses certificados garantem que você está comprando aquilo que realmente é. Então, a importância da calibração é garantir que o que foi medido é realmente aquilo. Pois nós sabemos que alguém pode chegar numa régua, alguma coisa, e fazer a unidade que ele quer. Chega numa balança, imagina que maravilha, as balanças de farmácia. Você vai se pesar lá, que nem um cara com o meu, 130 quilos. Vai se pesar lá, tá medindo 110. Pô, você vai sair feliz de lá. Mesmo que seja uma mentira. Ou vai sair bem estressado, tá medindo 180. Daí você começa a ficar preocupado. Então a calibração é um selo que garante a qualidade. Ela tem uma validade conforme o equipamento medido. Termômetros são medidos, sensores de temperatura, pressão, tudo que é tipo de sensores que você imaginar passam por uma calibração quando o processo exige qualidade. Exatamente, a qualidade é manter o maior nível de produtividade dentro de um padrão específico, beleza? Mas nós também temos o sistema, a calibração rastreada. A calibração rastreada, ela não é feita com um certificadinho ali pelo Inmetro. Ela é um certificado dos laboratórios. Tá, mas para que eu vou fazer uma calibração rastreada se eu posso fazer uma pelo Inmetro? É que a calibração rastreada ela é comparada com um instrumento que tem o RBC. Por exemplo, eu fiz minha calibração ali com o RBC. Aqui tem uma imagem que vai resumir. Aqui está um instrumento acreditado pelo RBC, ele tem um certificadinho. Aqui embaixo está a calibração rastreada, ou seja, eu calibrei direto nesse cara. Por que é feito isso? Às vezes é muito caro para a empresa calibrar todos os instrumentos pela RBC. Então eles fazem um laboratório interno ou terceirizam. E esse laboratório manda o seu padrão calibrar RBC e compara todos os outros instrumentos da empresa e criam um certificadinho para cada um. Cada paquímetro vai ter um certificadinho interno da empresa garantindo que ele é rastreado. Isso vai garantir um padrão de qualidade. Ou manda, se você quiser ter um pouco mais de confiabilidade, mandem fazer um laboratório terceirizado, que é o que normalmente o pessoal faz. Indústrias de grande porte fazem dentro, por exemplo, West Rock, sei que tem um laboratório dentro. Bosch, entre outras, eles têm os laboratórios dentro para fazer a rastreada. Mas os padrões deles são feitos em laboratórios acreditados no padrão RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Então, vejo aqui tem até uma escadinha. O ideal é sempre fazer a calibração direto. Agora tem gente que vai e calibra baseado no que já foi rastreado, então já perdeu a confiabilidade. Então ele tem que ser o mais próximo possível do acreditado do RBC. Então, pessoal, essa parte de calibração, entendo que é uma comparação para ver se aquele teu instrumento está medindo o que mesmo ele está dizendo. Às vezes ele está medindo 1 metro, mas na verdade são 90 centímetros. Não, então você tem que comparar. Então aqui nós temos uns exemplos. Na aula 3 vai ser feito um exemplo de calibração de uma balança com pesos diversos e verificar se ela está dentro do padrão, seguindo uma metodologia de calibração. Então, desse conteúdo hoje, encerro por aqui. A ideia é não ser muito extensa, é mais uma revisão de conteúdo. Dúvidas nos comentários.
E bora fazer os exercícios, porque é eles que vão dizer se a gente aprendeu ou não. E foque muito, notação científica, potências de base 10, prefixos, quilogramas, principalmente quilo, mili, é muito utilizado, centi, de centímetro. A gente tem que meio que deixar isso na ponta da língua, na prática. É chato no começo? É, mas depois a gente pega o jeito. Então, pessoal, muito obrigado. Conto com vocês no que precisar e vocês contem comigo, beleza?